A Guerra Fria que nunca foi fria. Quando a gente escuta falar em Guerra Fria, a imagem mais comum é a de um grande tabuleiro geopolítico, com duas superpotências disputando influência, armas nucleares apontadas umas para as outras e discursos ideológicos abstratos sobre liberdade e autoritarismo. Essa narrativa, repetida à exaustão em livros didáticos, filmes e noticiários, cria a impressão de um conflito distante, quase técnico, travado entre governos e sistemas políticos. Mas essa versão esconde o essencial. A Guerra Fria não foi um debate de ideias travado em salas diplomáticas. Ela foi um processo histórico profundamente material, ligado à expansão do capitalismo e à defesa violenta de seus interesses em escala global. Para a maioria da população mundial, especialmente nos países da Ásia, da África e da América Latina, a Guerra Fria esteve longe de ser fria. Ela significou golpes de Estado, guerras civis, bloqueios econômicos, fome, perseguição política e destruição de projetos nacionais de desenvolvimento. Onde povos tentaram controlar seus próprios recursos, planejar suas economias ou ampliar direitos sociais, a reação veio rápida e dura. A justificativa era sempre ideológica. O objetivo real era impedir alternativas ao capitalismo dependente. Ao longo deste vídeo, vamos percorrer esse processo em etapas claras. Primeiro, vamos entender como o capitalismo se reorganizou após a Segunda Guerra e por que a Guerra Fria foi funcional a esse movimento. Em seguida, vamos analisar o papel da propaganda e da ideologia na fabricação do inimigo. Depois, veremos como o conflito se transformou em violência aberta no chamado Terceiro Mundo. Avançamos para o caso brasileiro, discutindo o papel das elites econômicas, da direita, dos liberais e dos conservadores, a ditadura militar e, por fim, como tudo isso ajuda a explicar o Brasil de hoje. Assistir até o final é fundamental, porque essa história não é apenas sobre o passado. Ela explica por que certos discursos se repetem, por que a soberania segue bloqueada e por que compreender a Guerra Fria é essencial para disputar o futuro do país com mais consciência e menos ilusão. Capitalismo em reconstrução, imperialismo em expansão. O fim da Segunda Guerra Mundial costuma ser celebrado como o início de uma nova era de paz e reconstrução. Mas por trás desse discurso otimista, ocorreu uma profunda reorganização do capitalismo em escala mundial. As grandes potências vencedoras não estavam apenas preocupadas em reconstruir cidades destruídas, mas em redefinir quem mandaria na economia global dali em diante. Nesse cenário, um país saiu da guerra fortalecido como nunca antes, com sua indústria intacta, enorme poder financeiro e capacidade de impor regras: os Estados Unidos. A Guerra Fria nasce exatamente desse momento, não como um choque espontâneo de ideologias, mas como resposta à necessidade de estabilizar e expandir o capitalismo sob nova liderança. A reconstrução da Europa Ocidental não foi um gesto desinteressado. Ela veio acompanhada de condicionantes econômicas e políticas que integraram esses países à lógica do capital estadunidense. Abrir mercados, alinhar políticas internas e enfraquecer forças populares organizadas fazia parte do pacote. Ao mesmo tempo, instituições financeiras internacionais passaram a regular o acesso a crédito, moldando economias inteiras de acordo com interesses externos. O discurso era modernização e desenvolvimento. A prática era dependência e subordinação. Nesse contexto, qualquer experiência que apontasse para outro caminho representava uma ameaça concreta. Não se tratava apenas da existência de um Estado socialista, mas da possibilidade de que trabalhadores, camponeses e países recém-saídos do colonialismo percebessem que havia alternativas ao mercado desregulado e à concentração de riqueza. A Guerra Fria, então, funcionou como uma guerra preventiva. Seu objetivo central era conter essas possibilidades antes que se transformassem em projetos duradouros. Assim, o conflito não pode ser entendido como simples rivalidade entre dois blocos equivalentes. Ele foi parte de um movimento mais amplo de reorganização imperialista, no qual o capitalismo buscou garantir sua expansão, disciplinar resistências e reafirmar uma hierarquia mundial profundamente desigual.
cujas consequências continuam pesando sobre os países periféricos até hoje. Ideologia, propaganda e a fabricação do inimigo. Um dos pilares centrais da Guerra Fria foi a construção cuidadosa e permanente de um inimigo simbólico. Não se tratava apenas de enfrentar governos adversários no plano diplomático ou militar, mas de moldar consciências, percepções e valores. A disputa foi travada, sobretudo, no terreno da ideologia. O socialismo passou a ser apresentado como sinônimo automático de tirania, escassez e caos, enquanto o capitalismo era naturalizado como expressão da liberdade, da eficiência e do progresso. Essa oposição simplificada não tinha como objetivo explicar o mundo, mas organizar o medo e direcionar comportamentos sociais. A propaganda anticomunista não operou apenas por meio do Estado, ela se espalhou por jornais, emissoras de rádio e televisão, materiais escolares, igrejas, universidades e produções culturais. Esse conjunto de instituições ajudou a consolidar a ideia de que qualquer crítica estrutural ao capitalismo representava uma ameaça à ordem social. Assim, reivindicações por direitos trabalhistas, reforma agrária, políticas públicas universais ou soberania econômica passaram a ser associadas a perigo, desordem e autoritarismo. A ideologia cumpriu, desse modo, uma função prática: desmobilizar a classe trabalhadora e fragmentar a solidariedade entre povos. Ao mesmo tempo, essa narrativa serviu para ocultar as contradições internas do próprio capitalismo. Desigualdade extrema, racismo estrutural, desemprego, violência estatal e exploração do trabalho eram tratados como problemas pontuais ou falhas individuais, nunca como resultado de uma estrutura econômica. A Guerra Fria ajudou a deslocar o debate da exploração cotidiana para um confronto abstrato entre sistemas, desviando o foco das relações de classe. No Brasil, essa lógica teve efeitos profundos. O medo fabricado do inimigo interno legitimou a repressão política, bloqueou reformas sociais básicas e criou um consenso conservador duradouro. Entender esse processo é fundamental, porque mostra que a ideologia não foi um detalhe da Guerra Fria, mas uma engrenagem essencial para manter a dominação capitalista em funcionamento. A Guerra Fria como guerra real no Terceiro Mundo. Chamar a Guerra Fria de fria só faz sentido quando se olha para o eixo central do capitalismo. Fora dele, especialmente na Ásia, na África e na América Latina, o conflito foi tudo menos abstrato. Nesses territórios, a Guerra Fria assumiu a forma de guerras civis prolongadas, intervenções militares diretas, golpes de Estado e repressão sistemática a movimentos populares. O chamado Terceiro Mundo tornou-se o principal campo de batalha, onde vidas reais foram sacrificadas para garantir a estabilidade da ordem internacional. A lógica que orientava essas ações era relativamente simples. Qualquer governo que tentasse ampliar sua autonomia econômica, controlar recursos estratégicos, planejar o desenvolvimento ou fortalecer direitos sociais podia ser rapidamente enquadrado como ameaça ideológica. Não importava se essas propostas eram reformistas ou moderadas. O problema não era o discurso, mas a possibilidade concreta de romper com o padrão de dependência. A resposta das potências capitalistas foi consistente: apoiar elites locais dispostas a manter a ordem, mesmo que isso implicasse autoritarismo, violência e suspensão de direitos. Esse padrão se repetiu de forma quase mecânica ao longo do período. Golpes militares foram apresentados como soluções necessárias para restaurar a estabilidade. Guerras internas foram alimentadas por financiamento e armamentos externos, e lideranças populares foram perseguidas, exiladas ou eliminadas. A violência não foi um efeito colateral da Guerra Fria, mas um elemento estrutural de seu funcionamento. Do ponto de vista da crítica marxista, esse processo revela o caráter profundamente desigual do sistema internacional.
A democracia liberal foi preservada como privilégio nos países centrais, enquanto a periferia experimentou a face mais brutal do capitalismo. A Guerra Fria, nesse sentido, não foi um equilíbrio entre dois mundos, mas um mecanismo de gestão violenta da dependência, cujas marcas seguem presentes nas sociedades periféricas até hoje. O Brasil e suas elites bem comportadas. No Brasil, a Guerra Fria não encontrou resistência significativa entre as classes dominantes. Pelo contrário, encontrou disposição e alinhamento. As elites econômicas brasileiras já haviam feito, muito antes desse período, uma escolha estratégica por um modelo de desenvolvimento dependente, baseado na exportação de produtos primários, na concentração de renda e na exclusão política da maioria da população. A Guerra Fria apenas ofereceu o ambiente ideológico perfeito para aprofundar essa opção e apresentá-la como necessidade histórica. Qualquer proposta que ameaçasse alterar minimamente essa estrutura passou a ser tratada como risco à estabilidade. Reformas agrárias, urbanas, educacional ou tributária, mesmo quando formuladas dentro dos limites do próprio capitalismo, foram rotuladas como perigosas ou irresponsáveis. O discurso anticomunista funcionou como um instrumento de defesa de interesses materiais muito concretos: evitar a redistribuição de poder, renda e acesso aos recursos do Estado. Não se tratava de ingenuidade, nem de manipulação externa pura e simples, mas de uma escolha consciente, feita por setores que lucravam com a dependência. A associação estreita com os Estados Unidos garantiu crédito, apoio político e inserção subordinada no mercado internacional. Em troca, o país abriu mão de parte significativa de sua soberania econômica. Projetos de industrialização autônoma, planejamento estatal e fortalecimento do mercado interno foram abandonados ou sabotados em nome da confiança dos investidores e da estabilidade macroeconômica. Esse comportamento revela que a atuação das elites brasileiras durante a Guerra Fria não foi defensiva, mas proativa. Ao se colocarem como mediadoras do imperialismo, elas bloquearam a construção de um projeto nacional voltado para o interesse coletivo. O resultado foi a perpetuação de desigualdades estruturais e de um padrão de desenvolvimento que atravessou a Guerra Fria e segue moldando o Brasil contemporâneo. Direita, liberalismo e conservadorismo. Ordem para poucos. A atuação da direita brasileira durante a Guerra Fria não pode ser explicada apenas como apego a valores abstratos ou medo irracional de mudanças. Ela deve ser compreendida a partir de suas bases materiais. Liberais e conservadores defenderam a ordem capitalista porque essa ordem garantia sua posição privilegiada na estrutura social. O discurso da liberdade individual, da defesa da propriedade privada e da moral tradicional funcionou como um verniz ideológico que encobria relações profundas de desigualdade e exploração. O liberalismo econômico, apresentado como sinônimo de eficiência e modernização, significou, na prática, abertura ao capital estrangeiro, fragilização da indústria nacional e submissão da política econômica aos interesses do mercado financeiro. Ao reduzir o papel do Estado, não se buscava ampliar a liberdade da maioria, mas limitar a capacidade da sociedade de intervir nos rumos do desenvolvimento. Já o conservadorismo político atuou para preservar hierarquias sociais históricas, tratando movimentos populares, sindicatos e organizações coletivas como ameaças à ordem. Durante a Guerra Fria, essas correntes convergiram sempre que a democracia começava a produzir resultados indesejáveis para as elites. Quando eleições, mobilizações sociais ou reformas institucionais colocavam em risco privilégios consolidados, a solução encontrada foi a defesa aberta ou tácita de regimes autoritários. A retórica da ameaça comunista permitiu suspender direitos, censurar vozes dissidentes e naturalizar a repressão. Sem recorrer a julgamentos morais, é preciso reconhecer as consequências dessas escolhas. Ao bloquear projetos de soberania econômica e justiça social, a direita, os liberais e os conservadores contribuíram para um modelo de desenvolvimento excludente, dependente e vulnerável.
Esse legado ajuda a explicar por que certos discursos retornam sempre que o país tenta avançar além dos limites impostos pelo mercado. O fim formal da Guerra Fria e a permanência do controle. O encerramento formal da Guerra Fria, simbolizado pelo colapso da União Soviética, foi apresentado como a prova definitiva da superioridade do capitalismo. Espalhou-se a ideia de que não haveria mais alternativas históricas viáveis e de que o mercado representaria o caminho natural e inevitável para todas as sociedades. Esse discurso, vendido como neutralidade técnica, cumpriu uma função política clara: deslegitimar qualquer tentativa de questionar a ordem econômica dominante. Sem o contraponto geopolítico do campo socialista, o capital internacional passou a operar com menos restrições. O neoliberalismo consolidou-se como racionalidade dominante, promovendo privatizações, desregulamentação financeira, flexibilização das relações de trabalho e redução seletiva do papel do Estado. Não se tratou de menos Estado, mas de um Estado reorganizado para garantir a rentabilidade do capital, especialmente do capital financeiro, enquanto políticas sociais e direitos trabalhistas eram tratados como obstáculos ao crescimento. No Brasil, esse processo aprofundou a dependência estrutural. A abertura econômica acelerada, a desindustrialização e a financeirização enfraqueceram a capacidade do país de formular um projeto soberano de desenvolvimento. Empresas estratégicas foram privatizadas, a política econômica passou a obedecer a critérios de austeridade e a lógica do mercado foi apresentada como única alternativa racional. O resultado foi o aumento da precarização do trabalho, do desemprego estrutural e da concentração de renda. A Guerra Fria terminou no plano simbólico, mas seu legado ideológico permaneceu ativo. O anticomunismo foi reciclado e passou a ser direcionado contra qualquer política pública que ampliasse direitos ou fortalecesse o Estado. Assim, o conflito não foi superado, mas reconfigurado, mantendo viva a lógica de controle e subordinação que marcou todo o período anterior. A Guerra Fria como chave para entender o Brasil de hoje. Compreender a Guerra Fria é fundamental para interpretar os impasses do Brasil contemporâneo. Muitos dos discursos, medos e reações políticas que surgem sempre que se propõe ampliar direitos sociais ou fortalecer o papel do Estado não aparecem do nada. Eles são heranças diretas de décadas de construção ideológica orientada pelo anticomunismo e pela defesa incondicional do mercado. A associação automática entre políticas públicas e ameaça autoritária continua operando como mecanismo de bloqueio de qualquer projeto de transformação estrutural. A criminalização da esquerda, dos movimentos sociais e das organizações populares segue padrões estabelecidos naquele período. A defesa do mercado como instância neutra e técnica é usada para deslegitimar decisões políticas orientadas pelo interesse coletivo. Ao mesmo tempo, a subordinação aos interesses do capital internacional é apresentada como inevitável, como se a dependência fosse uma condição natural e não uma escolha histórica. Esse discurso ajuda a preservar privilégios e a deslocar o debate para o campo moral, afastando-o das relações materiais de poder. As elites financeiras brasileiras mantêm papel central nesse processo. Sua resistência a políticas de desenvolvimento industrial, à reforma tributária progressiva e à valorização do trabalho expressa uma continuidade estrutural com a Guerra Fria. Defender a redução do Estado e a primazia absoluta do mercado significa, na prática, limitar a autonomia nacional e aprofundar desigualdades. Ler criticamente a Guerra Fria permite enxergar que os problemas do Brasil não são meramente conjunturais. Eles resultam de um projeto histórico que bloqueou a soberania e a justiça social. Enfrentar esse legado exige ir além de ajustes técnicos e reconhecer que desenvolvimento, democracia e igualdade dependem de disputa política consciente. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre esse tema. Eu fico por aqui. Fiquem bem e, se possível, se organizem em coletivos, partidos, sindicatos ou movimentos populares. Atuem nas ruas e também nas redes, porque a luta é em todos os lugares.